que se passa, são lutas sem cessar. E às vezes você pensa em desistir, mas Deus está contigo, por onde tu andares. Vai nessa força que você vai conseguir. Eu não vejo o porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. Quero ver você sempre sorrindo. Coração que se abre pra fé. Desejas apenas o caminho. Jesus Cristo sempre te põe de pé. Boa noite, amados, paz e graça. Nossa terça-feira, aquela sempre especial, da qual nós podemos entrar na tua casa, estar compartilhando com você do grande amor de Deus. Que Deus possa estar abençoando a tua casa nesta noite. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e amado Pai, é com muita alegria, Senhor, que nós entramos mais uma vez na casa de cada pessoa que está assistindo essa live. Eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar cobrindo esses lares, usando, santificando e multiplicando todas as bênçãos que Tu tem para derramar em cada vida. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possam inundar o coração de cada um, que possa tirar todo o temor, todo o medo, todo o pavor, toda a insegurança. E a alegria possa voltar a brilhar em cada lar. Muito obrigado, Senhor, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Como é bom estar novamente com vocês. Lembrando de sempre mandar um abraço especial para minhas netinhas, para a Sarinha, para a Laurinha. O vovô está mandando um abraço da live para vocês. E quando estou abraçando minhas netas, se sinta abraçado também. Que o próprio Espírito Santo de Deus possa te tomar, te abraçar, te pegar no colo e fazer com que você possa girar pelo ar, porque Ele tem esse poder de te cuidar de uma forma especial. Boa noite, graça e paz, né? Como é bom mais uma vez podermos estar aqui juntos com vocês, né? Na terça-feira passada o Rosemar não estava aqui comigo, que ele não estava bem dos olhos, né? Mas hoje está recuperado e já está aqui novamente. E o tema do da nossa live hoje é qual é o seu medo, né? Tema para nós estarmos meditando. Qual é o seu medo? De que tu tens medo, né? Nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser maior do que os nossos medos, porque Deus prometeu que estaria conosco todos os dias e nos ajudaria. Então, assim, durante 3 meses a gente vem falando sobre fé, né? Sobre essa fé que move o impossível, a fé que faz nos ver o invisível, a fé que cura, a fé que nos capacita, sempre falando de fé. E hoje a gente pergunta para você que está nos acompanhando, né? Qual é o seu medo? E o versículo para nossa meditação está no livro de Isaías, Isaías 41, versículo 13, e diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha que versículo mais lindo, né? Que promessa do Senhor para as nossas vidas, né? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Boa noite para o Jair, boa noite para a dona Sueli, para a Anitta, né? Para as pessoas que já estão entrando na live. Queridos, o Senhor diz que Ele está todos os dias conosco, que o Senhor está conosco, nos cuidando em todos os momentos.
Mas qual é o teu medo? O que tem te deixado aflito nesse tempo? Por que tu tens perdido noite de sonos, né? Boa noite para Jori, para o Paulo, boa noite Lala. E porque o Senhor Jesus, Ele promete que Ele vai estar sempre com a gente. Mas nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade de entender isso muitas vezes, né? Temos a dificuldade de... A gente aceita, mas não entende que Ele está junto conosco, né? A gente até fala, Deus está aqui, Deus isso, mas a gente não consegue realmente entender que Ele está ali presente de verdade. É Ele que luta as nossas lutas. O Senhor Jesus, Ele lê cada lágrima dos seus olhos. Ele faz isso. É Ele que nos cuida. Então, muitas vezes, nós não conseguimos mensurar o poder de Deus. Porque mesmo nós tendo falado, né? Boa noite para a Anitta, lá em Xixerê. Boa noite para o Evandro Gonçalves. Sejam bem-vindos. Muitas vezes o Evandro está dizendo que ele é de Rio Negro, lá no Paraná. Seja bem-vindo à nossa live. Muitas vezes durante esse tempo, na nossa caminhada, nós falamos de fé, nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, mas na hora que acontece alguma coisa a gente fica com medo, né? A gente parece assim que o Senhor não está ali, parece que estamos sozinhos. Quantas vezes você se sentiu sozinho ou quantas vezes você sentiu medo de algo que você possa, se eu falar isso, o que as pessoas vão pensar sobre mim, né? Quando a gente começa a pensar sobre o medo, sobre esse pavor, né? Muitas vezes a nossa vida ela fica difícil. E a gente começa a ter esses medos, esses impactos na nossa vida. E quantas vezes a gente pensa, ai que saudade do tempo que eu era criança. Quando eu tinha medo, eu chamava meu pai, minha mãe, eles iam até o meu quarto, me abraçavam, me cuidavam. Mas olha o texto de hoje, como é impressionante. Jesus falando para nós, não tenha medo, eu te tomo pela tua mão direita. Não temas, eu estou contigo. Amados, quando você tiver medo, Deus está com você. Ele estende a sua mão para nos confortar, para que a gente entenda que Ele é um Pai amoroso. E Ele está sempre conosco em todo o tempo. No momento difícil, no momento de alegria, nos momentos de provações. A presença de Deus, ela é algo especial na nossa vida, é algo pessoal. Você busca e Ele está com você em todo o tempo. Ele diz, pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Isso nos lembra que Deus quer se relacionar com a gente. Isso significa fé. Quando você clama, quando você tem fé em Deus, você sabe que Ele quer ter um relacionamento especial com você. E Ele convida ou convoca cada um de nós para que a gente possa ser o seu povo. Para que a gente não tenha medo, não se espante, não se apavore, porque Ele é o nosso Deus. Entender essa verdade que Ele nos ajuda é simplesmente aprender a cultivar uma conexão profunda com Ele, com esse Pai amoroso. Nós sabemos que Ele nos escuta e nós estamos na sua presença diuturnamente, quando clamamos, quando buscamos, quando nos aproximamos dEle. Esse apoio, essa orientação divina vem para que a gente tenha mais fé. Não tenha medo, não temas. Imagine, né, Deus te segurando pela mão. Isso significa, né, que Ele está nos apoiando em todo o tempo. Eu te tomo pela mão direita, eu te apoio, eu quero te guiar, eu quero te proteger, eu quero te livrar de todo o laço do passarinheiro, eu quero te livrar de toda a peste que possa bater à tua porta. Esse é o nosso Deus. E Ele fala para que a gente possa romper em fé, para que a gente possa buscar nele. Em tempos difíceis, quando nós nos sentimos sobrecarregados ou inseguros, nós temos que aprender que Ele está adiante de nós. Ele está com você no colo.
Ele está te girando, Ele está te abraçando, Ele está te cuidando, porque Ele é um Deus que faz com que você vença o medo. Boa noite para o Lucas, para a Mai, para a Sara. Boa noite para a France, para a Ana, para o Caleb, para o Gessé e para o Davi, né? Davi, querido, que ouvi um áudio do Davi esse final de semana que me fez chorar, né? E eu nem choro muito, né? Então, assim, como é bom ver a fé das crianças, o amor das crianças por Jesus, né? Isso não tem preço nas nossas vidas. Durante esse tempo, desses 3 meses que falamos de fé, nós falamos sobre algumas pessoas da Bíblia, né? Falamos sobre um menino que foi deixado para morar juntamente com o profeta Eli no templo, né? E com certeza ele ficou com medo, né? Boa noite pro Davi Luca Tomás, é o Joel que está lá em Florianópolis, seja bem-vindo. Parabéns, Joel, estava de aniversário ontem, Deus abençoe. Boa noite para Tati Pauleto, que está lá em Videira também. Então, a gente falou sobre essa fé de Samuel, né? A gente falou também sobre alguém que foi picado por uma cobra e Deus o curou, lembram? Paulo, né? Então, a gente também falou, quem teve a fé maior que o medo e obedeceu a Deus apesar das suas limitações. Quem foi essa pessoa? Quem foi machucado em seu coração, rejeitado e odiado por seus irmãos, mas não teve medo de ser amado outra vez por sua família? José, né? José, lembra da história de José que a gente falou aqui? E quem foi tentado pelo diabo no deserto e não temeu, mas usou a palavra de Deus com toda a fé para vencer? O próprio Jesus, né? Então, quando nós éramos pequenos, como o Rosemar falou, os nossos medos eram outros. E hoje, quando adultos, nós temos medos de outras coisas. Nós sempre vamos ter algo que faz com que a gente fique com medo. E uma das coisas assim que para mim essa semana tem sido assim, meu motivo de oração e o meu medo é essa lei que querem aprovar sobre o aborto. Queridos, ninguém tem o direito sobre a vida de ninguém. Eu sou contra e eu não tenho medo de me manifestar. Eu não tenho medo de ser boicotada, eu não tenho medo das pessoas que são a favor, eu não tenho medo disso, porque eu tenho a Bíblia como minha regra de fé, e é nela que eu creio, e eu creio que está escrito na Bíblia, porque o salmista diz que antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Antes de tu seres formado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. E essa fé em Jesus é que nos move a não ter medo e orar crendo assim que algo tem que acontecer para que essa lei não seja aprovada. Nós não podemos ser coniventes e permitir que se aprove uma lei contra a vida. Isso é um atentado à vida. Mas muita gente, muitas vezes, não entende assim. Muitas vezes acha que pode fazer todas as coisas. E muito triste é que um dia vão chegar na presença de Jesus e Jesus vai dizer que não os conhece. Queridos, não podemos ficar calados muitas vezes. Muitas vezes temos medo, porque nós vamos ofender alguém. Não. Quando a lei, ela nos ofende, nós temos que ficar com a palavra do Senhor, que é a Bíblia. E a gente viu com todas essas pessoas que eu falei agora, esses nomes, que nós estávamos falando sobre fé. E essa é a fé que vence o mundo. A fé na palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos estar firmados. Nós precisamos conhecer essa verdade, a verdade que nos liberta. Liberta desse mundo tenebroso em que nós vivemos hoje. E nos dá garantia de uma vida eterna com Deus. O medo, ele é uma resposta ou uma ocorrência e circunstâncias que nós enfrentamos dia a dia. Situações difíceis, situações com um monte de incertezas e acabam nos tirando muitas vezes o foco. Mas quando nós buscamos essa fé no sobrenatural,
Essa fé em Jesus que pode renovar, fazer com que a gente possa criar coragem, ter força para superar os nossos medos, nós vamos entender que o reconectar na presença de Deus vai fazer com que suas promessas em nos ajudar possam atingir o seu propósito. É esse o nosso Deus, Ele quer nos ajudar. Ele está sempre pronto, como a Margarete disse, nós não podemos nos calar. Indiferente se você é a favor ou contra, nós nos posicionamos biblicamente dizendo que somos contra o aborto. Ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Somente Deus tem esse direito, porque Ele fez, Ele criou e tudo está sob seu controle. Por isso, não tenha medo das consequências em você. Tu não está emitindo a tua opinião, você está dizendo o que a Bíblia diz. E quando a lei vai contra o que a palavra diz, o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia é meu manual de regra e fé. É por isso que eu vivo, é isso que eu prego, é isso que eu ensino e é dessa forma que nós caminhamos. Porque nós entendemos que confiar em Deus e no seu tempo vai fazer com que a gente possa superar todos os obstáculos, que a gente possa superar todas as nossas limitações. Deus, Ele promete nos ajudar sim, e Ele sempre está alinhando a nossa expectativa, dizendo que para nós temos mais uma oportunidade. E isso é muito precioso, mas nós precisamos ter paciência. A paciência, ela gera em nós confiança para esperar no tempo perfeito do Senhor. Às vezes Deus permite alguns desafios na nossa caminhada para que a gente possa refinar o nosso caráter, para que a gente possa moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé. E Ele nos ensina lições valorosas para que a gente possa continuar confiando no seu tempo. Deus, Ele tem tudo preparado para nós. Imagine quando você olha na tua agenda, está tudo preparado ali. E é como se fosse a agenda de Deus, Ele abrisse a agenda e dizendo, hoje, esse dia, eu vou te abençoar. Porque está tudo programado. Deus coloca a nossa fé, esse plano de ação. Ele mesmo fala que é Ele quem nos dá fé. E esse plano de ação vai fazer com que as coisas que pareciam tão difíceis, que criavam medo, que criavam temor, que criavam pavor, elas se tornam claras. Por quê? Porque Deus trabalha na nossa vida diária. Ele fortalece a pessoa que está cansada. Ele tira esse temor. Não é o temor de Deus, mas é o temor de pavor mesmo. Esse medo que faz com que a gente muitas vezes perca o nosso raciocínio. Mas Deus quer fazer por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio da adoração, com que a gente possa cultivar essa conexão com Ele. Quando você está conectado com o nosso Criador, você é mais que vencedor. Nada de mal chegará na tua vida. O salmista Davi, lá no Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor, Ele tem esse poder de tirar de dentro de nós aquilo que nos mete medo, né? Quantas pessoas têm tantos medos, né? E às vezes as pessoas têm medos de coisas que aconteceram lá no passado. E não conseguem viver realmente o presente, porque estão amarradas a algo do passado. E a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Uma pessoa, quando começa a ler a palavra de Deus, ela começa a ver a diferença que existe do mundo e da pessoa que serve a Cristo. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de se conectar com Deus diariamente, de estar buscando sabedoria. Se você nunca leu a Bíblia toda, se você quer ler, comece pelo livro de Marcos, que fala bem simples a história de Jesus, né? Às vezes a pessoa começa a ler ou lê algum livro que é mais complicado, né? Ou começa pelo Gênesis mesmo, né? O Gênesis, você vai ver quanto poder, quanta força tem esse Deus.
E quando nós conseguimos assim entender quem nós somos para Deus, os nossos medos se vão, né? Tem até uma canção que diz: os meus medos se vão, minha dor, o meu sofrer, porque de paz tu inundas o meu ser. E é isso que nosso Deus faz quando nós conseguimos entender e ter fé nele, né? Colocar realmente a nossa vida nas mãos de Deus. Então, esse Deus que cura, hoje ele pode curar as suas doenças. Não importa a doença que você tem. Ele é Deus, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Se você está passando por um problema no teu casamento, hoje Deus pode restaurar isso. Porque ele é o Deus que restaura famílias, né? O Deus que cura, o Deus que restaura famílias. Se você está com problema no teu trabalho, não está conseguindo ir para frente, se você está tendo problemas com alguém, ele é o Deus que te capacita. É ele que capacita tudo. Ele é o dono da toda a ciência, de toda a sabedoria. Muitas pessoas se acham muito inteligentes, mas esquecem que inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Inteligente é uma pessoa que pode saber tudo, mas sábio é aquele que, mesmo sabendo tudo, ainda se põe na presença do Senhor, dobra-se na presença do Senhor e entende que muitas vezes tem que ficar em silêncio, muitas vezes tem que falar e exercita a sua fé. Se você está com problemas em qualquer área da sua vida, nessa noite, coloque a tua fé em ação. Peça para o Senhor Jesus, chega na presença de Deus e olha, Deus, eu não consigo, isso é algo que está além das minhas forças. Não meça a força com Deus, não meça a força com pessoas, mas coloque realmente nas mãos do Senhor tudo aquilo que tu tens vontade de fazer. Esse final de semana nós tivemos um retiro de mulheres lá em Florianópolis e fomos amplamente ministrados sobre a palavra do Senhor Jesus, né? De anunciar essa verdade, de anunciar essa palavra. Fomos desafiados a muitas coisas. O Senhor falou muito aos nossos corações, como eu creio que o Senhor fala sempre ao coração de cada um de nós, quando nos reunimos e quando colocamos a palavra do Senhor. E hoje a palavra de Deus está dizendo assim que nós não devemos temer. É Deus quem está falando ali com o profeta Isaías, dizendo: não temas, eu te seguro pela tua mão direita e vou estar sempre contigo. Amém. Nos momentos difíceis, ore a Deus. Nos momentos felizes, glorifique ao Senhor, porque Ele está com você em todo o tempo. É Ele que te guarda, é Ele que te cuida, é Ele que sabe todas as coisas. Então, que possamos estar orando uns pelos outros, né? Lembrando sempre dos doentes, lembrando daquelas pessoas assim que talvez perderam a sua fé, né? Muitas pessoas, esse mês de setembro, foi falado muito sobre suicídio, né? E eu sempre falo assim, precisa ter um mês para a gente estar falando sobre alguma coisa, não haveria necessidade se a gente estivesse sempre com os nossos olhos bem abertos à pessoa que está no nosso lado, né? Vendo o sofrimento das pessoas, pedindo sabedoria, sabedoria que vem do alto, vem do Senhor Jesus, para nós estarmos praticando o bem, né? Quando nós temos essa fé no Senhor Jesus, quando cremos nisso, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor está conosco, né? Vamos orar por essas pessoas que têm esse desejo de tirar a sua própria vida e por essas pessoas que querem tirar essas vidas antes mesmo delas nascerem, né? Que o Senhor Jesus esteja, de alguma maneira, agindo nesse tempo no nosso país, na nossa sociedade, no nosso meio. Vamos orar? Querido Jesus, Tu és tão maravilhoso, Deus, Tu tens cuidado de nós, Tu tens nos mostrado, Deus, através da Tua palavra, aquilo que Tu queres de cada um. Eu coloco, Deus, nas Tuas mãos cada pessoa que está nos acompanhando nesse tempo, Deus, um tempo pequeno, mas um tempo em que podemos ouvir um pouquinho da Tua palavra, ler a Tua palavra. E hoje Tu diz que está conosco em todo o tempo.
está tirando de nós os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições. Deus, eu coloco todos nas tuas mãos, Deus. Tu conheces os nossos corações, tu sabes de tudo que cada um precisa, Deus. Que tu possa estar suprindo todas as necessidades, Senhor amado. Que nós não tenhamos nem a mais e nem a menos, mas aquilo que seja suficiente, Pai, para que possamos sempre glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Abençoa as pessoas, Senhor Deus. Olha pelo nosso país nesse tempo, Deus. Toca no coração das autoridades, Pai querido. Nós oramos, Senhor, por nossas autoridades, Pai querido, que tu possa estar dando sabedoria, discernimento, Deus, para as nossas autoridades, Senhor Deus. E que nesse tempo, Jesus, nós possamos estar realmente na tua presença, Deus. Tira, Deus, e repreende qualquer espírito de morte, Deus, espírito de amargura, de depressão na vida das pessoas, Deus. E que a tua alegria invada o coração de cada um. É o meu desejo em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe você e a tua casa e continue buscando a presença do Pai. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a todos, né? Boa noite para essas outras pessoas que eu não disse ainda, que foi o Gustavo e a Sônia lá em Campos Novos, a Dona Sionissa e o Miguel ali em Monte Castelo, também André dos Anjos, que o Senhor possa estar abençoando, a Beth lá em Curitiba, né? Que Deus abençoe e dê um restante de semana abençoado e cheio da alegria do Senhor na vida de vocês. Amém. Amém.